Bom dia, presidente e demais colegas. Gostaria de cumprimentar também todos que aqui estão no plenário e, de forma especial, aos que estão nos acompanhando através da rádio e da TV Assembleia. Senhor presidente, nós vivemos em um país que culturalmente, deputado Antônio Vaz, aquela palavra chamada prevenção sempre foi algo que, infelizmente, nunca fora colocada em prática. E quando eu digo isso, eu me refiro em todas as áreas da nossa sociedade. Eu começo, deputado Paulo, dizendo a última estatística do IBGE, quando fala que um país que tem mais de 210 milhões de pessoas, e aí diz que 100 milhões não tem esgoto tratado, que consequentemente surgem as patologias e que permite o poder público gastar, às vezes, no mínimo 4 vezes mais se tivesse o esgoto tratado. A última estatística do IBGE diz que mais de 30 milhões não tem sequer, deputado João Henrique, água potável. Essa é a estatística do IBGE. Como que pode não ter água potável? E aí a gente vê um dilema que isso, até no nosso próprio estado, aquela luta da comunidade indígena, por exemplo, em Dourados, que é essa questão do poço, que é uma coisa que duro da gente entender. Eu estou falando sobre esta área, mas quando você vai para outras áreas é a mesma coisa. E é por isso que nós ouvimos desde criança dos nossos avós e bisavós aquela frase: é melhor prevenir do que remediar. Frase tão conhecida por todos nós, independente da idade, da classe social, do credo religioso que você defende, enfim. Eu estou fazendo essa introdução sobre prevenção, porque quando você vai para a saúde também, você percebe que se nós investíssemos, quando eu digo nós, eu estou falando nós, poder público, municipal, estadual e federal, se nós investíssemos efetivamente na saúde básica, a gente não teria hoje essa dificuldade que a gente vive aqui em Campo Grande, e não é só Campo Grande, é praticamente no Brasil inteiro. E aí eu digo de uma outra vertente, deputado Paulo, na área social. Se nós investíssemos 1% do orçamento do município, dos quase mais de 7 mil municípios que nós temos no Brasil, se investíssemos 1% na prevenção através da cultura, do esporte, na dança, em outras atividades, consequentemente, principalmente no contraturno da escola, nós teríamos, com certeza, menos crianças sendo abusadas sexualmente, nós teríamos, com certeza, menos adolescentes engravidando de forma precoce, nós teríamos, com certeza, menos pessoas com a dependência química, essa patologia que, não tenho dúvida, talvez seja a pior de todas as existentes na nossa sociedade. E eu digo a vossas excelências, qual é a família? Qual é a família que não tenha, no mínimo, um primo de 2º grau, que não tenha, lamentavelmente, essa situação? Eu não conheço nenhuma família que não tenha alguém contaminado com essa dependência química das drogas ilícitas. Eu tenho alguns na minha família. Quero aqui cumprimentar o professor Ismael, da nossa querida UEMS de Dourados, que nos dá a honra da sua presença. Estou falando isso, deputado Paulo, porque ontem nós comemoramos no Glauci Rocha, na Universidade Federal, deputado ex-governador José Orcílio Miranda dos Santos, mais conhecido como Zeca do PT. Ontem nós comemoramos o 16º aniversário de um projeto social, Zeca, que eu e Rose, e que teve o apoio do Reinaldo como padrinho, lá em 2009, chamado Projeto Tocando em Frente, que eu gostaria que os amigos que estão aqui acessasse lá no Instagram, Projeto Tocando em Frente, para vocês conhecerem. Um projeto, Zeca, que ao longo desse tempo, nunca entrou 1 centavo de emenda parlamentar, nem minha, ao longo desse tempo que eu estou aqui,
e nem da Rose, que foi deputada federal. Inclusive, esse prédio é dos meus pais, ali na Rua da Divisão 362. Por que nós criamos, esse projeto? E aí, por que eu comecei dizendo da importância da prevenção? Porque em uma das escolas que eu dei aula, que inclusive Vossa Excelência era o governador à época, o Conjunto Paraty, nós perdemos uma adolescente. Fora apedrejada até a morte, porque ela não conseguiu, Zeca, pagar a boca de fumo. Ela foi apedrejada no mangal do Aerorancho Kemp. Vossa Excelência, que trabalhou com adolescente como psicólogo há muito tempo. Dizer que esta aluna nossa, a professora Elza, ex-secretária de Educação da capital, que nos dá a honra da vossa presença aqui, uma menina linda, ela perdeu a vida dessa forma por conta da dependência química, que deixou aí uma lacuna no coração, na alma da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus familiares, daqueles que tiveram o privilégio de conviver com ela ao longo dos seus 15 anos de existência aqui nesta terra. Paralelamente, Rose dava aula lá no Padre Tomás Girardelli, deputado Pedro Kemp, uma escola municipal ali no Dom Antônio, perto do lixão, e Vossas Excelências lembram muito bem aquele momento em que uma criança fora soterrada no lixão, que estavam ali de forma desumana, em trabalho análogo à escravidão, na perspectiva de buscar o sustento para a sua família. Nessa época a Rose dava aula lá, e começou ali com o seu violãozinho, no momento do intervalo, onde via aquelas crianças dormindo, porque iam para a escola, professora Elza, mais para se alimentar. Essa é a realidade, e que não é muito diferente nos dias de hoje, lamentavelmente. Foi quando nós tivemos a ideia. Meus pais mudaram, estou contando aqui a história de como começou esse projeto Kemp. Meus pais mudaram para uma chácara ali em Terenos, e eu falei: Rose, Deus nos deu além daquilo que um dia nós sonhamos. Nós nunca imaginamos estar nessa posição. Vamos fazer da casa dos nossos pais, com a anuência deles, a sede desse projeto. E que a gente tem muito orgulho desse projeto. Projeto este que o Anderson Silva veio conhecê-lo, famoso do MMA. Projeto este que o Fernando Henrique Cardoso veio conhecê-lo à época, quando inaugurou ali o Rede Solidária no Dom Antônio. Ontem nós comemoramos o 16º ano. Eu não sei, eu gostaria de passar essa imagem aqui, não para autopromoção, mas para dizer da importância da prevenção. Uma coisa que mais me entristeceu, professora Elza, na época da pandemia, quando uma ex-diretora de uma escola ali pertinho do ANASH me procurou, professor Ismael. Ela falou: deputado, a gente não aguenta mais fazer vaquinha para levantar recurso para essas crianças, inclusive deputado Kemp, Vossa Excelência, que tem uma ligação muito forte, deputado Zeca também, em relação à comunidade indígena, Água Bonita. Ela chegou no meu gabinete, falou: deputado, a gente não aguenta mais fazer vaquinhas para ajudar essas famílias dessa região. E por incrível que pareça, 12 meninas, 12 daquela região se engravidaram. Olha a idade, 12 anos. Eu conheço história daqui em Campo Grande de uma menina de 10 anos. Isso dói o coração de quem é pai, de quem já é avô como eu, de 4 netos. É inconcebível. E aí eu volto de novo: se nós tivéssemos, deputado Paulo Correia, projetos sociais que no contraturno da escola nós tivéssemos dança, violão, karatê, kung fu, reforço escolar, eu não tenho dúvida de que nós evitaríamos de muitas dessas crianças de forma precoce enveredarem para o mundo da criminalidade, de uma gravidez precoce. Mas, como eu disse no início, nós vivemos em um país, e aí faz parte de um processo histórico-cultural, isso está intrinsecamente ligado à cultura do nosso povo, de não investir na prevenção. Está pronto? Eu gostaria, tem algumas imagens de ontem, eu gostaria que passasse para que os amigos tivessem...
Terminou? É que foi ontem lá no Glaucio Rocha. Eu estou mostrando isso para dizer o seguinte, da importância que é, e a gente tem muito orgulho desse projeto. Na época da pandemia, em parceria com algumas pessoas, até alguns cantores, a gente levantou recursos para atender, segundo a CUFA, Central Única de Favelas, mais de 41 favelas, mais de 8.000 famílias foram contempladas através do Tocando em Frente Solidário. E aí eu digo a Vossas Excelências que a importância dele é tão bacana que muitos que aprenderam violão hoje vivem da música. Por exemplo, o Conjunto Capital, que inclusive gravou o CD. Nós temos crianças que aprenderam o balé, que hoje são professoras de balé. O que passou no karatê, teve várias modalidades. E as meninas do balé já participaram 2 vezes na Argentina, num festival de balé clássico da América Latina, inclusive ganharam prêmios. Então, além de a gente preveni-las em relação a tanta situação adversa, a questão das drogas, a questão de uma gravidez precoce, da depressão, que esta é a doença do século, que cada vez mais precocemente temos visto, inclusive a automutilação, pessoas que infelizmente tiram a sua própria vida, né? Esses projetos sociais, ele acaba dando esse alento, e além de tudo isso, desperta que talentos, como a gente tem alguns exemplos nessa direção. Então eu gostaria de dizer a Vossas Excelências que mais do que nunca, Manuel Afonso, é preciso que nós investamos na prevenção, porque é algo barato. Um professor de violão, ele dá aula para um aluno, professora Gleice, mas esse mesmo professor, com o mesmo prolabore, ele consegue atender 10, 20, 30, 100, 200, e assim é do balé, assim é na área do karatê, ou seja, é por isso que a prevenção é barata, mas infelizmente a gente não tem visto isso. E essa crítica que faço não é a um município isolado, não. Isso lamentavelmente faz parte de um processo histórico-cultural. Dificilmente você vê um gestor público realmente colocando isso em prática. E aí acha que não está, acha que está gastando, e na verdade ele está impedindo de gastar 3, 4, 5 vezes mais lá na ponta, e com a possibilidade real de, infelizmente, vidas serem ceifadas, famílias destruídas, porque esta é uma realidade que a gente tem visto de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui ir para os finalmente para dizer da minha alegria. Eu sei que ontem a Rose, ela não esteve nesse vídeo porque ela estava em Brasília, chegou após o final dessa apresentação ontem, e eu gostaria que cada colega que está aqui conhecesse de perto, né, esse nosso projeto social, que não tem o viés político. Nunca fizemos uma reunião para pedir voto. Olha, está aqui o projeto, a gente banca ele, não tem emenda parlamentar, nunca teve ao longo dos 16 anos, e a gente agora precisa do voto de vocês. Nunca tivemos esse comportamento, até porque, se tem uma pessoa que tem gratidão no coração, uma dessas pessoas está aqui usando essa tribuna. Eu sempre digo, não espiritualizando aqui a minha fala, Deus nos deu a oportunidade, Deus nos deu além daquilo que um dia eu sonhei. Sou um ex-servente de pedreiro dessa capital, que tem muito orgulho da minha história. Então acho que vale a pena você devolver parte daquilo que Deus te oportunizou para ajudar a salvar vidas. E quando a gente investe em prevenção, quando a gente tira uma criança, um adolescente no contraturno da escola, a gente está dando a possibilidade de preveni-las a se enveredarem para o mundo da criminalidade. Portanto, senhor presidente, quero aqui agradecer a atenção de cada um dos senhores e aqueles que nos acompanham de suas casas, através da rádio e da TV Assembleia, e desejando aí um final de quinta-feira abençoado. Muito obrigado.